Pronto, vamos Entendi. lá dar início então à questão do perdão verdadeiro. É muita coisa aqui para falar e mesmo depois de chegar ao momento das dúvidas ainda tenho mais coisas para explicar, pois quem quiser ficar fica, quem não quiser depois faz como quiser. Então, hoje eu vou falar sobre o perdão verdadeiro, ok? Perdão baseado num curso em milagres e não Ho'oponopono. E eu vou ter que falar aqui como tudo começou. Não vos vou apresentar o programa porque isto vai ser quase um mix, não é? De Ho'oponopono e um curso em milagres, e eu, no fundo, preparei isto de uma forma não, vamos dizer, sequencial, mas ao mesmo tempo sem um programa propriamente estruturado para que isto fosse um bocadinho on the flow, ok? Um bocadinho no fluido. Então, vamos pegando nesta história de como tudo começou e porque é que eu resolvi falar sobre o perdão e fazer uma palestra especificamente sobre o perdão. Eu decidi pegar neste tema porque para mim o perdão foi uma coisa que eu cheguei este ano, especificamente, a entender que eu na verdade não entendi o que era o perdão. É literalmente isto. Temos que ser honestos. Quando nós não sabemos, nós não sabemos. Já há um ano que vim ensinar um curso de milagres, ok? Eu, quando vim a tomar conhecimento do que era um curso de milagres, falava-se muito que a questão do perdão era a única função de um curso de milagres, dizia que a nossa única função era o perdão, e então eu vinha ensinar o que era todo o contexto, eu percebi toda a metafísica e tudo, mas eu acho que nunca cheguei a perceber qual é que era mesmo a função em si. Então eu tive que, de alguma forma, conciliar esta informação que era passada no curso de milagres juntamente com o Ho'oponopono, que já é uma técnica havaiana de prática de perdão, né, que nós, se calhar muitos de vocês já conhecem, para poder perceber o que é que o curso de milagres me estava a dizer. E quando juntei os dois, então aí parece que fez tipo um tcharam quase na minha cabeça. Finalmente eu percebi o que é que era isto. Porque para mim a dificuldade aqui, e aí está, tem que haver outra maneira, de resolver esta situação, tem que haver outra maneira de perceber isto. Isto não pode ser assim tão complicado, não pode ser assim tão difícil de perceber este perdão. Nós estamos habituados a conceptualizar em termos de perdão algo como um ato de redenção, né, de um pecado ou de qualquer coisa, de um erro que nós cometemos. Alguém cometeu um equívoco, cometeu um erro e eu vou perdoar. Ou então, eu cometi um equívoco e eu vou pedir perdão. E parecendo que não, o que é que acontece quando nós associamos o perdão a este tipo de conotação? É que damos validade ao ato. Ou seja, de facto aquilo aconteceu e de facto nós estamos metemos-nos quase acima da outra pessoa ou metemos abaixo da outra pessoa para ser perdoar ou para ser perdoado. E eu achava que não era exatamente isto que o curso estava a ensinar, e por mais que eu percebesse, ok, o que o curso está a tentar transmitir é que na verdade isto são tudo coisas minhas, eu é que estou a ver de forma equivocada, era muito difícil eu olhar para outra pessoa sem de alguma forma não continuar a praticar o perdão, entre aspas, velho, aquilo que nos foi mostrado. Então, tive que fazer um estudo um bocadinho mais intensivo sobre esta técnica do Ho'oponopono e juntar juntamente com o curso de milagres para então desfazer para mim o que era esta ideia do perdão e sim começar a praticar o perdão verdadeiro. Então, seguindo adiante. Vamos aqui falar então dos problemas. Nós na nossa vida temos inúmeros problemas, ok? E temos recorrido a várias terapias, a várias formas de desbloquear muitas vezes a nossa mente, não é? São inúmeros problemas. Nós podemos ter desde traumas, stress, fobias, vícios, autossabotagem, problemas nos relacionamentos, depressão, podemos estar constantemente em julgamento e estamos constantemente a julgar os nossos julgamentos, manias, não é? Tiques que nós tenhamos, podemos ter problemas de lutos mal resolvidos, ansiedade, doenças, enfim. Nós temos inúmeros problemas dentro de nós e muitas vezes passamos uma vida inteira a tentar corrigi-los, muitas vezes com as práticas das terapias, muitas vezes também através da prática do autoconhecimento. E esses problemas todos parecem que nunca mais acabam. De facto é isto. Existe sempre alguma crença, existe sempre alguma ideia que eu tenho dentro de mim, algum medo, algum trauma que não está bem resolvido. E então eu quase que andamos na nossa vida aos tropeços, não é? Ou seja, eu vou e caio, e vou assim um bocadinho avançando, retirando alguns medos, limpando algumas fobias, tirando alguns julgamentos que eu tinha acerca de mim, algumas ideias pré-feitas, né? Alguns processos de autossabotagem que tinha dentro de mim, mas nunca propriamente limpando tudo, não é? Ou seja, parece que deixamos sempre um lastro, qualquer coisa por resolver. E a verdade é que, por mais que queiramos
pintar da nossa vida algo bonito, nós nunca estamos verdadeiramente em paz. Se nós analisarmos verdadeiramente a nossa vida, há sempre qualquer coisa que nos incomoda, qualquer coisa que não está bem. Então, isto é quase que um programa que nós temos constantemente ocorrendo na nossa mente, ok? Que está programada literalmente para gerar continuamente problemas. E eles podem se manifestar na nossa vida através das mais diversas maneiras, como vos mostro aqui. Mas todos os problemas têm a mesma e única origem. Então, o perdão em si é o que vai limpar tudo isto, ok? Vocês podem usar muitas técnicas, há muitas terapias hoje em dia, muitas coisas para vos ajudar, mas de facto a única ferramenta, entre aspas, não é? Porque agora falamos tudo de terapias, falamos muito em questões de ferramentas que de facto nos pode ajudar em todos estes casos, ok? A mesma forma como nós percepcionamos o mundo, etc. Tudo isso pode ser feito com a prática do perdão. Se nós verdadeiramente entendermos o que é o perdão. Porque o próprio Jesus Cristo, ele não tinha ferramentas que nós temos agora. Não tinha os conhecimentos que nós tínhamos agora em termos destas terapias todas, etc. Mas ele sabia o que era o perdão. E foi com o perdão que ele salvou-se a si mesmo e, como se diz, salvou o mundo, não é? Não é que ele tenha salvo o mundo, mas vamos dizer assim, Cristo iluminou-se, né? Jesus Cristo iluminou-se. Então ele só utilizava o perdão. E foi com o perdão que ele salvou-se. Então vamos tentar perceber o que é o perdão, para de alguma forma entender como é que Jesus interpretava também o mundo. E é isto, de alguma forma, que vai-nos ajudar. Só uma palavra tão pequenina e que nós fizemos tanta confusão. Então, olhando para este conceito de filosofia Uno, ok, vamos dar só aqui uma introdução. Antes entramos no Ho'oponopono, porque antes do Ho'oponopono nós tínhamos a filosofia Una, que é daí que deriva depois o Ho'oponopono. Esta filosofia Una, basicamente, Una significa segredo, ou seja, num sentido mais profundo da nossa existência. Quem praticava esta filosofia Una, ou as poucas pessoas que tinham acesso à filosofia Una em tempos atrás, eles mantinham um segredo, que era o segredo de todo o universo. E o próprio Curso em Milagres também mantém esse segredo e revela de uma forma, em outra linguagem, noutro formato, mas de facto também revela esse segredo. Então este segredo era mantido só entre os grandes xamãs, a quem embaixo aqui, como eu já disse, não tenho aqui escrito, chamavam-se Karunas, escreve-se Karunas, mas normalmente são Karunas, que é Karunas de se ler. Então, eles eram considerados os guardiões do segredo e eles mantinham esse segredo porque eles detinham a sabedoria, eram os ditos xamãs, os sábios das tribos. Então, nesta filosofia Una, que era praticada no fundo pelos Karunas, que era ensinada, facilitada por eles, a filosofia Una era não causar sofrimento a si mesmo, aos outros e à natureza. Era só isto, viver em paz e harmonia, tal e qual como as leis da natureza. E um dos 7 princípios, eu só deixei aqui os 7 princípios para vocês terem uma ideia, mas aquele no qual vamos focar mais é o Ike, ou Ike, não sei como é que se lê, tu crias a tua própria realidade. E é com esse foco que nós vamos manter, é que nós criamos a nossa própria realidade. E é com essa afirmação que nós vamos manter esta ideia de que é por esta ideia que vamos perceber o que é o perdão. Então, depois temos o Kala, que é de dizer que tu és ilimitado, Máquia, que é a energia segue um curso de pensamento, Manawa, o momento de poder é agora, Aloha, amar é estar feliz com, Mana, todo o poder vem de dentro, e Pono, a eficácia é a medida da verdade. De alguma forma vamos abordar estes termos todos, mas sem utilizar exatamente estas palavras, mas no fundo isto tudo quer dizer que nós somos, no fundo, seres ilimitados, que o único tempo que existe é exatamente o agora, e é só agora que nós podemos manifestar esse poder, é o amor, no fundo, que transmuta tudo, é o amor que, no fundo, corrige todos os nossos problemas, e o poder está dentro de nós. Então, na medida que nós utilizamos esse poder, e neste caso estamos a falar o poder do perdão, vamos falar sobre isso, daí se vem a manifestar a verdade. Ou seja, quanto mais eu pratico o perdão, mais eu venho a fazer correções, mais eu venho a reconhecer a verdade. Mas pronto, disse-vos isto por linhas muito gerais, vamos então avançar. Então, passando então para o termo Ho'oponopono. Ho'oponopono, então, é uma prática havaiana antiga, okay? Um antigo sistema de cura com vista à reconciliação e ao perdão. Portanto, nós hoje em dia conhecemos o Ho'oponopono como sendo uma técnica de perdão, uma forma de libertar, enfim, memórias nossas. Ho'o, por si, significa causa. Também já vi noutros sites que também significa fazer, ou seja, Ho'o pode ser utilizado como prefixo para outras palavras e por isso significa fazer qualquer coisa, mas também pode significar causa, que é a origem de tudo.
Há pessoas que metem ho como sendo cura, mas eu risquei porque, de facto, cura já diz na palavra ponopono, que é endireitar, arrumar, alterar, ajustar, corrigir, ordenar. É isto que significa. Então, juntando a palavra causa ou fazer com o ponopono, significa corrigir o erro, fazer com que as coisas regressem ao seu estado de equilíbrio. Ou seja, a prática do perdão serve, no fundo, e é uma entre muitas outras funções, serve para endireitar aquilo que não está certo. Ou seja, eu identifico um problema em mim, e com a prática do perdão eu consigo endireitar aquilo que está errado em mim e que eu não consigo identificar conscientemente. Okay? Então, de acordo com os antigos havaianos, a fonte do erro está em pensamentos, contaminados por memórias dolorosas do passado ou traumas. Ou seja, não existe nada lá fora que de facto esteja errado. Tudo é manifestação dos meus pensamentos e a única coisa que eu tenho que olhar é olhar para a fonte do erro, que é nos meus pensamentos, conscientes ou inconscientes. Um programa que está a correr por trás e que eu não tenho noção de. Okay? Então são essas memórias contaminadas com traumas, dor, todas essas coisas que têm que ser reconhecidas. Então, o Ho'oponopono, de alguma forma, era praticada por várias tribos. Aliás, eu escrevi só a tribo havaiana, mas podia ser várias tribos havaianas. E em que eles tinham os karunas, né, que eram os ditos xamãs, que no fundo ajudavam a própria tribo a praticar esta questão do perdão, que era um perdão coletivo. Então, vamos imaginar que havia uma pessoa que dentro da tribo que roubava um porco de outra pessoa que fazia parte da tribo. Pronto, logo ali, o que é que nós tínhamos? Um comportamento que não era suposto acontecer. Ou seja, cada um devia devia ter as suas coisas e não devia haver necessidade de roubar. Então, sempre que houvesse alguém que tivesse um comportamento que supostamente não era considerado correto, não estava direito, ou seja, estava a quebrar a harmonia da tribo, o que eles faziam era, todos eles assumiam responsabilidade, e é por isso que no início dizia que significa eu sou ser responsável pelo mundo, no fundo pelo universo que eu crio, através dos meus pensamentos. O que eles faziam era, punham esta pessoa no centro desta tribo, todas as pessoas à volta dela olhavam para ela e, em vez de olharem para a pessoa como sendo culpada, eles sabiam que todos eles eram responsáveis pelos seus pensamentos projetarem nela aquele comportamento. Ou seja, qual é que é a parte de mim, quais é que são os pensamentos inconscientes que eu tenho em mim, que estão a fazer com que esta pessoa manifeste este tipo de comportamento. Ou seja, havia um sentido de responsabilidade de 100% de todos os elementos da tribo, de que aquilo que eles estavam a ver naquela pessoa não era a pessoa em si, não era o comportamento em si que determinava o que a pessoa era, mas sim aquilo que ia dentro do inconsciente deles, ou seja, nas memórias passadas. Então, quando eles praticavam o perdão, e no fundo era um perdão de assimilar, ok, tu não és culpado, são as minhas memórias que estão a projetar este tipo de comportamento em ti, a pessoa depois deixava de ter aquele comportamento, ou a correção era feita, enfim, voltava-se outra vez a trazer a harmonia à tribo. Então, 6 constituições que nós temos do Ho'oponopono. Primeira, o universo é uma manifestação dos meus pensamentos. E isto é importante manter esta ideia, porque de facto não existe nada que aconteça neste universo que não seja manifestado de alguma forma pelos nossos pensamentos. Por mais insignificantes que nós possamos pensar que somos, de facto, nós somos responsáveis por criar este universo. Se os meus pensamentos são destrutivos, eles criam uma realidade destrutiva. Ou seja, se eu tenho pensamentos, sentimentos, recalcamentos que eu tenho medo, ódio, raiva, dor, angústia, stress, quaisquer tipos de sentimentos que não estão a fazer bem a mim, nem estão a fazer bem a qualquer outra pessoa que esteja a reconhecer lá fora, eles criam uma realidade destrutiva, tanto para mim quanto para as pessoas para quem estou a projetar esse tipo de sentimentos. Então, se os meus pensamentos são perfeitos, eles criam uma realidade repleta de amor. Ou seja, se eles estão perfeitamente alinhados, perfeitamente endireitados, como o Ho'oponopono diz, com o divino, né, com uma entidade superior, que no fundo é a entidade criadora de todas as coisas, então eu venho a manifestar, no fundo, uma realidade repleta de amor. Então, quarto, eu sou 100% responsável por criar o universo da forma como ele é, tal e qual como ele é. 100% responsável, não é 5%, não é 20%, não é 30%. Ou seja, tudo aquilo que nós vemos cá fora, seja bom ou mau, seja de nosso grado ou nosso desagrado, é 100% responsabilidade nossa. Okay? Se nós vemos guerras lá fora, se nós vemos conflitos, se nós vemos dificuldades, não é, desafios, crises, isso tudo
quer nós queiramos admitir ou não, é 100% responsabilidade nossa. Então, quando digo 100% de responsabilidade, não é a nossa parte consciente que é responsável, mas é a nossa parte subconsciente ou inconsciente que está a gerar este filme. E eu tenho que perceber que pensamentos, não exatamente identificá-los, mas perceber que registros, que memórias é que eu tenho que estão a fazer a projetar esta realidade enferma. Então, é como o Quinto diz, eu sou 100% responsável por corrigir os pensamentos destrutivos que criaram esta realidade enferma. Ou seja, se aquilo que eu estou a ver está-me a causar alguma espécie de transtorno, seja ele pequeno ou seja ele grande, significa que, de alguma forma, existem memórias minhas que estão a criar esta realidade. Então, não há o lá fora. Tudo existe como pensamentos na minha mente. Ou seja, tudo o que eu vejo cá fora é apenas um filme que está a ser projetado por pensamentos que gerados pela minha mente. Tudo. Tem um histórico, ok? Tem um histórico do qual eu só tenho 5% sequer a consciência. E já vamos falar sobre essas questões de 5%. Mas, de facto, são memórias que eu recalquei, ou memórias que eu tenho de várias vidas, não interessa. Há aqui um conjunto de histórico, ou seja, um conjunto de dados, de informação, que têm erro, que carregam lá dor, carregam lá sofrimento, e por isso mesmo este filme está a ser projetado aqui. Então, todos nós, para que as guerras, os conflitos, as doenças, tudo se esteja a manifestar neste mundo, existem porque nós simplesmente alimentamos esses dados, ok? Alimentamos esses pensamentos. Estão aqui alguns. Podem ser pensamentos muito leves, que nós não tomamos consciência e que, de facto, estão a criar esta realidade enferma, ou podem ser coisas que eu nem tenho memória, eu não lembro, eu não sei é que está lá algures, porque se aquilo que eu estou a ver não está direito, então, de alguma forma, eu sou responsável por isso. E é isto que o Ho'oponopono me fala. Somos 100% responsáveis por corrigir isto. Vamos então avançar? Então, o Ho'oponopono, oração original, o que é que diz? A oração original do Ho'oponopono, que muitos de vocês também já conhecem, é: eu sinto muito, perdoa-me, eu te amo, sou grato. O que é que significam estas 4 frases? Sinto muito significa que nós assumimos responsabilidades sobre a nossa situação atual, reconhecemos que algo físico, mental ou emocional aconteceu no passado e se firmou na memória. Ou seja, o que nós estamos a dizer, não, sinto muito pode parecer às vezes que é um lamento, mas o sinto muito é logo é uma afirmação que assume logo responsabilidade. Ok, vocês viram qualquer coisa cá fora, por exemplo, um acidente de carro, por acaso vocês podem estar envolvidos ou não. Vocês podem logo dizer é uma pena, ou então podem ficar frustrados ou irritados e pronto, sentirem-se impotentes diante da situação, ou podem-se perceber de que isto é uma responsabilidade minha, são apenas memórias que eu estou a projetar cá para fora, pensamentos inconscientes que têm que ser corrigidos. Qualquer coisa que está a correr atrás, né, como se fosse uma base de dados, uma informação que está por trás de mim, está a projetar isto. Então eu posso assumir 100% de responsabilidade por isto que eu estou a ver. Alguma coisa no meu passado, alguma coisa nas minhas memórias fez com que eu projetasse isto cá para fora. Então vou primeiro, sinto muito porque eu assumo responsabilidade de que sim, há qualquer coisa em mim que criou isto. Segundo, perdoa-me. Pedimos perdão a nós mesmos e ao Criador para nos ajudar a nos perdoarmos por essas memórias que se repetem no nosso sistema. Desta forma, libertamos do problema. Ou seja, quando nós estamos a mandar o comando perdoa-me, nós estamos a assumir que há qualquer coisa para ser liberta. Há uma memória que está incorreta, que tem que ser corrigida, mas eu não tenho esse poder de corrigir. Então, como eu não tenho esse poder de corrigir, porque a minha consciência só funciona em 5%, e já vamos falar como é que funciona exatamente o processo em esquema, eu tenho que entregar a uma entidade superior, vou entregar a um criador, vou entregar a uma voz que vocês queiram chamar, é o superior, é o maior, o superconsciente, a alma, como quiserem, mas é uma entidade superior que tem a capacidade de corrigir. Então nós vamos apelar para que ele nos ajude, e é ele que estamos a pedir perdão, para que nos ajude a corrigir memórias que se repetem no nosso sistema, como se o nosso sistema tivesse entrado num estado defeituoso, ok? Eu preciso de corrigir qualquer coisa aqui. Então é isto que estou a pedir para ajudar-me a libertar-me deste problema. Eu te amo. Significa que amamos as nossas memórias e somos gratos por podermos libertá-las e a nós mesmos. Ou seja, isto acontece principalmente nas relações, mas pode acontecer em N situações. Eu tenho uma relação com alguém e essa relação é conflituosa. Como é que eu posso fazer para resolver a situação? Se eu tentar mudar a pessoa, eu só estou a mostrar que eu é que tenho razão, ou pelo menos eu penso no meu parecer que eu é que estou certa e outra pessoa está errada. Não é esse o objetivo. O que esta pessoa está apenas a mostrar-me
é que existem memórias que ambos partilham que têm que ser libertas, que têm que ser ressignificadas, limpas. Então, praticar o perdão para com pessoas que tenhamos, com quem tenhamos conflitos é uma forma de libertar, é uma forma de resolver os conflitos. O que é que eu vou fazer? Em vez de olhar para a pessoa e dizer é ela a culpada, ou ela a responsável, ou eu que sou culpado e eu sou a responsável, o que eu vou fazer é nenhum dos dois é culpado. Simplesmente são memórias que existem nos nossos registros que estão simplesmente com erro, vamos dizer assim, literalmente assim, com erro. Então, a dizer ao perdão, eu estou a dar ao Criador estas memórias e diz, de alguma forma, liberta estas memórias para que tu possas curá-las, libertá-las, soltá-las, apagar, no fundo, esta informação que está a causar conflito. Então, quando eu afirmo eu te amo, nós estamos a amar não exatamente a pessoa em si que eu estou a ver, mas as memórias que eu tenho com ela, porque as memórias que eu tenho com ela são de conflito. E para que as coisas deixem de estar em conflito, eu tenho que, de alguma forma, respeitar que estas memórias já, de alguma forma, tiveram algum significado na minha vida, mas já não podem ter mais, porque eu não quero estar em conflito. Então, como eu não quero estar em conflito, eu vou dizer, eu te amo, ok? Eu te amo e por isso eu liberto estas memórias e entrego. Liberto-as para que eu e tu sejamos os dois livres deste conflito. Por fim, sou grato. A gratidão representa o fecho de ciclos, de certeza e confiança na ação do Criador. Então, nós somos gratos pelo nosso subconsciente dar oportunidades de limpar e curarmos memórias. Portanto, nós estamos a agradecer como se, ao fazer este ato de perdão, né? No fundo é o processo de perdão, sinto muito perdão, eu te amo, sou grato, nós estivéssemos a fechar ciclos. Ou seja, eu tenho um ciclo aberto com esta pessoa. Há qualquer coisa aqui que está mal resolvida. Eu quero fechar, quero que as coisas fiquem limpas. Então, ao agradecer, eu já estou a dar por concluído o trabalho. Ou seja, então o processo de perdão, no fundo, é a libertação das minhas memórias conflituosas que eu partilho com o mundo, que eu partilho com as pessoas, que eu partilho com todas, com seja o que for, percebem? É literalmente isto, é limpar memórias em mim que não estão corretas, que precisam ser endireitadas, que precisam ser limpas. Então, quando Jesus dizia, ama os teus inimigos, ele não estava a dizer para nós amarmos a pessoa. Se a pessoa está a ser violenta para nós, de repente fica difícil amá-la, não é? Se ela está a ter uma atitude agressiva. Mas se eu perceber que aquilo que eu estou a ver nela são apenas memórias minhas partilhadas com ela, tudo aquilo que eu estou a ver é apenas uma base de dados, uma informação que está a correr e que está a projetar este filme cá para fora, então o que é que eu tenho que amar? Amar estas memórias que de alguma forma causaram dor, não só a mim, mas a esta pessoa, para que esta pessoa deixe de ter este comportamento. Porque ela está a correr o mesmo sistema de informação que eu estou a correr, ou seja, há um registro, uma informação que está a correr por trás de nós e todos nós estamos a reagir quase que em piloto automático. Nós estamos a ter consciência de que esses pensamentos que estão a correr, conscientes ou inconscientes, atrás de nós, não somos nós. É apenas uma base de dados, é apenas informação repetitiva que tem erro e que precisa ser limpa. Então, amar os teus amigos é literalmente libertar as memórias passadas que eu tenho de mim com estas pessoas para que o conflito acabe. Ok? E era isto que Jesus percebia. Ele percebia que aquilo que ele via não era a manifestação das pessoas, mas as memórias, os erros, no fundo, os pensamentos que ele tinha, que corria nesta base de dados, como diz, né? Que estavam a manifestar isto tudo. Então vamos falar aqui do caso do Hospital Estadual do Havaí. Antes disso, nós temos Karuna Lapau, a Morna Nalama Simeona. Pronto, assim, Morna Simeona é a versão diminuta que nós conhecemos isto. Basicamente era um tesouro vivo do Havaí, também chamada de fazedora de milagres. Ela era conhecida por ser a fazedora de milagres, porque assim como os velhos chamam Karuna, né? Ela era uma Karuna, ela praticava o perdão verdadeiro, ou seja, praticava o Ho'oponopono. E como ela dominava a técnica do Ho'oponopono, ela era conhecida como a fazedora de milagres, porque ela desfazia as memórias que ela tinha associadas às pessoas e parecia eventualmente que ela curava as pessoas, só que ela não estava a curar absolutamente nada. A única coisa que ela estava a fazer era limpar as memórias que ela tinha daquela pessoa estar doente ou aquela pessoa ter um problema de grave financeiro, qualquer coisa, não interessa, mas as pessoas recorriam muitas vezes no fundo à Morna, justamente para resolver estes problemas que elas tinham, e na verdade ela resolvia tudo com o perdão. Então ela veio desenvolver o Ho'oponopono da identidade própria.
O Ho'oponopono que nós conhecíamos da tribo era feito em coletivo, ou seja, era preciso várias pessoas que tinham supostamente memórias partilhadas daquela pessoa que roubava, ou mentia, ou fazia qualquer coisa que não era suposto, fazer aquele processo para perdoar. O que ela veio a desenvolver foi o Ho'oponopono da identidade própria. O que é que ela veio afirmar? Que tudo o que nós projetamos cá fora está dentro de nós, dentro de mim mesma. Ou seja, eu posso fazer as correções sozinha, não preciso de mais ninguém. Ou seja, eu não preciso de invocar ninguém que esteja envolvido num problema para eu resolver o problema em si. Uma pessoa salva todos, uma pessoa pode corrigir o problema por todos. E é por isso que ela dizia que acabou por desenvolver esta ideia do Ho'oponopono da identidade própria. Cada um de nós pode fazer correção por todos nós. Então, o Dr. Hugh Len tinha PhD, ele era doutor, estudou e aprendeu com Morna Simeona. E como é que começou esta história com ela? Basicamente, a filha dele estava doente, ele veio descobrir que havia uma suposta fazedora de milagres, a Morna, e ele, quando foi ter com ela, entre aspas, curou, não é? Curou a filha, não curou a filha da doença, não curou a doença da filha, mas no fundo curou, o que ela veio fazer no fundo era libertar estas memórias que ela tinha da doença da filha dele, da relação que tinha de doença. E pronto. Ele, quando ficou tão surpreso com isto, que ele basicamente estudou durante vários anos com ela. Então, a experiência mais gritante que nós conhecemos disto, e isto já se tornou viral, é mundial, é esta experiência do doutor, eu escrevi o nome dele todo aqui, mas eu nunca digo, Hiliakala, o que é? Hugh, no hospital psiquiátrico, escrita por Joe Vitale, que é no fundo autor do best-seller, de que é que meti Land? Zero Limites. Então, o que é que o Joe Vitale vai fazer com este livro do Zero Limites? Vai descrever exatamente esta experiência do Dr. Hugh. Depois de ele ter feito estes vários anos de aprendizagem com a Morna, o que é que vai acontecer? Basicamente, o Dr. Hugh foi convidado para participar neste caso do Hospital Estadual do Havaí. Eles tinham uma ala, um andar completo de criminosos, violadores, assassinos, enfim, que tinham problemas psicológicos graves, ou seja, problemas mentais graves. Então eles diariamente eram sedados, andavam com coletes de forças para não atacar e para não agredirem os médicos, as pessoas, os enfermeiros que estavam a trabalhar nesse hospital. A questão é que as pessoas tinham um medo, um pavor enorme de irem lá fazer plantão, porque eles estavam sempre com medo que estas pessoas virassem-se contra elas, batessem-nas, enfim. Havia N situações que lhes só causavam medo. Era de tal maneira gritante que as plantas que estavam no hospital morriam, enfim, havia ali um cheiro de medo e ao mesmo tempo um misto de morte muito grande. Então quase que as pessoas que tinham que fazer plantão lá fugiam, faltavam, assim, faziam tudo os possíveis para não estarem naquele hospital. Então o que aconteceu? Um dos médicos convidou então, conhecia o Dr. Hugh, convidou-o então a vir a este hospital e diz, olha, vem-nos ajudar porque estamos desesperados, não sabemos o que é que devemos de fazer, esta situação se tornou gritante. E então o que é que o Dr. Hugh disse? Ok, então mandem-me as fichas para eu fazer o processo, eu não preciso estar aí presente. Só que ele disse, mas a informação é confidencial, portanto tens que vir para cá. Então foi o que o Dr. Hugh fez. Passado um tempo, apareceu no hospital e o que é que ele começou a fazer para trabalhar esta técnica, que no fundo que ele aprendeu com a Morna? Ele entrava numa sala, não tinha contato com absolutamente ninguém, tinha acesso às fichas destas pessoas, que supostamente sofriam de doenças, doenças psicológicas bem graves, e passava o dia todo a olhar para aquelas fichas, invocava, no fundo, a voz da divindade, inspirava-se e praticava durante o tempo que fosse necessário a oração, sinto muito, perdoa-me, eu te amo, sou grato. E fazia isto o tempo que fosse necessário. E ele praticava até sentir paz. Literalmente isto é. Vou continuar, praticava até que a relação, as memórias passadas que ele tinha destas pessoas, que ele não precisava de lembrar-se conscientemente, mas eram estes registros que ele tinha em comum com elas, viessem a ser limpos. Então, quando ele sentisse que estava em paz, aí ele sabia que a relação tinha sido corrigida. E é uma coisa fantástica que ele dizia, que era assim que ele começava o processo, que é o que está a acontecer em mim para que eu experimente este problema no outro e como posso corrigi-lo. Ou seja, isto muda completamente a ideia do perdão. O que ele fazia era, ele percebia que não era perdoar esta pessoa por aquilo que ela fez, era que informação é que eu tenho em comum com esta pessoa
que faz com que ela seja projetada cá para fora com este comportamento. Ou seja, o que é que eu tenho que corrigir em mim para que eu experimente este problema nesta pessoa? Então, ele fazia essa pergunta e depois ia fazendo a oração, e ia fazendo a limpeza. Isto durou cerca de 3 a 4 anos, ok? 3 a 4 anos. E ele foi fazendo processo de limpeza a todos estes doentes. Ao fim desse tempo, basicamente, todas estas pessoas que sofriam de doença mental vieram a sair das suas celas, ok? Começaram a ter comportamentos ditos normais, começaram a interagir com as pessoas normalmente. Alguns já nem precisavam de ser sedados, alguns nem precisavam de andar com camisa de forças, alguns nem precisavam de ser algemados. E mais tarde, passado alguns anos, estas pessoas, muitas delas, vieram a integrar-se novamente na sociedade. Tanto que depois aquele patamar, aquele andar que era composto por uma série de doentes, acabou por fechar, já não havia doentes. Ele limpou-os todos, ok? Então o que é que ele provou só com este conceito? Com isto que ele fez, com este processo, de que de facto não existe nada lá fora. É tudo produto da minha mente. Ele simplesmente percebeu que todas as crenças, tudo aquilo que eu estou a ver cá fora é apenas uma manifestação das crenças inconscientes que eu tenho de que isto existe. Ou seja, se eu acredito que existem pessoas com doenças mentais, elas vão aparecer aqui, porque é uma crença minha. Se eu acredito que existe guerra neste mundo, essa guerra acontece, porque está nas minhas crenças inconscientes. Então o que ele fazia era, ele sabe que conscientemente não se liberta dessas memórias. Então ele pedia à divindade para ajudar a curar, para ajudar a libertar essas memórias. Então, fazendo este processo de 3 a 4 anos, é uma coisa que levou de tempo, ele libertou uma série de pessoas, aparentemente, né, pessoas cá fora. Então, o que ele diz, e ele quando disse isto, eu fiquei tipo boca aberta, e aí eu comecei a perceber as coisas profundamente, que é, só trabalho com dados em mim que eu experimento como da outra pessoa. Ou seja, aquilo que eu estou a ver em vocês não são vocês, são os dados que eu experimento em mim como sendo outra pessoa. Okay? Se eu vejo em vocês, por exemplo, se eu vejo alguém, uma pessoa chata, uma pessoa arrogante, uma pessoa, sei lá, preguiçosa, seja o que for, qualquer coisa que eu esteja a catalogar, é a minha experiência de mim mesma a ser vivida cá fora. São os meus dados que estão a ser experimentados cá fora. Então, na verdade, não são as pessoas, não são elas, são as memórias que eu tenho delas. Ok? Então, quando nós dizemos isto está certo, isto está errado, isto é bom, isto é mau, são tudo memórias de uma base de dados que eu estou a buscar e que tem que ser limpa. Okay? Porque isto é que está a provocar o equívoco, isto é que está a provocar as enfermidades nesta suposta realidade. E se o Dr. Violante conseguiu fazer com que esta aula toda fosse limpa e toda a gente começasse a ver estas pessoas como sãs, então uma pessoa limpou não sei quantos registros, não sei quantas pessoas. O que é que isto prova também? Que nós partilhamos o mesmo inconsciente coletivo. Ou seja, esta base de dados, esta informação, que aparentemente é particular, na verdade todos nós partilhamos em comum. E cada um que pratica perdão verdadeiro está a limpar a base de dados de todos os outros, que é uma coisa espetacular. Então isto mais uma vez mostra que na verdade nós não somos seres separados, somos seres unos, somos um, apenas a partilhar a mesma base de dados, a mesma informação, os mesmos registros que vêm aqui atrás. Então, quando eu fazia este trabalho de perceber quais eram os dados dele que eram experimentados no outro e o que ele fazia era a purificação de memórias comuns. Que memórias é que eu tenho comuns com estas pessoas que estão a provocar este tipo de comportamento no outro, aparentemente. Era só isto. Então, resumindo o que é o Ho'oponopono e pela própria Morna Simeone. O principal objetivo deste processo é descobrir a divindade dentro de si mesmo. Esse é o objetivo principal, no fundo, da prática do Ho'oponopono. Ho'oponopono é um presente profundo que permite que o indivíduo desenvolva uma relação funcional com a divindade dentro de si e aprenda a pedir que, em cada momento, os nossos erros em pensamentos, palavras, atos e ações sejam limpos. O processo é essencialmente sobre a liberdade completa do passado. Então, quando eu pratico o Ho'oponopono ou qualquer outra forma de afirmação que seja com o intuito de libertar memórias que eu sei que estão equivocadas, que eu tenho em erro em mim, o que eu estou a pedir é liberdade completa do passado, ou seja, liberta-me do passado que eu tenho, que me prende nesta identidade, nesta forma como estou a identificar, ou seja, nesta forma como eu estou a ver o mundo, liberta-me todo este passado. Então, o que a prática Ho'oponopono permite? Endireitar aquilo que aparentemente devia não está certo, não está correto, não está a funcionar como deve ser, né?
Não devíamos estar a ver pessoas doentes, estamos a ver pessoas doentes porque existem memórias em nós que fazem com que nós percepcionemos estas pessoas doentes. Elas deviam ser aparentemente saudáveis, mas se não são, é porque guardamos essas informações. Mas é justamente isto que o Ho'oponopono vai fazer, ligar-nos à divindade e pedir a esta divindade que corrija os erros por nós. Então, olhando aqui para o esquema do perdão. Eu meti aqui duas colunas, ok? Uma é de um curso similar, outra do Ho'oponopono, só para fundir as analogias, porque eu às vezes vou pegar em algumas afirmações do curso em milagres e para vocês perceberem, convém ter estas duas coisas. Então, primeiro nós temos a mente dita, para o curso em milagres, a dita mente inconsciente, ou parte consciente da qual nós não temos consciência, né? No fundo é a mente inconsciente, nós não temos, é o inconsciente coletivo, como Carl Jung dizia, que é partilhado por todos nós, que é o domínio do ego. Para quem já anda um bocadinho nisto, né? Já sabem que o ego, no fundo, é a identidade do nosso falso eu, não é? Aquele que se faz passar por nós. E depois, à direita temos a mente subconsciente, né? o Nihipili, que é a criança ferida. No fundo, o Ho'oponopono fala destas memórias como sendo a criança ferida. Aquela que guarda uma ferida, que ela não sabe de onde é que aquilo vem, mas que tem que ser limpa, tem que ser corrigida. Então, é neste grande camada que nós guardamos esta base de dados, este amalgamento de grandes informações que faz com que nós projetemos este mundo, como vemos agora. O que nós temos por acima é a mente consciente, que é o tomador de decisões, que ainda faz parte do domínio do ego, porque ainda é uma mente separada da fonte, okay? Aparentemente separada da fonte. Ou então, para o Ho'oponopono, que é a mente consciente, o Hane, que é a mente mãe, ou que no fundo é o intelecto. Então, o que é esta camada? Somos, entre aspas, nós, né? A forma como nos estamos a identificar agora. Somos aquela parte que só tem o direito que no fundo só tem uma consciência de ou eu mantenho o padrão em mim, ou eu peço à divindade para limpar. Somos o tomador de decisões que decide ou manter, continuar a cassete que está sempre a tocar, né? Estas memórias inconscientes, ou então entrega à divindade. Portanto, somos nós que vamos decidir se mantemos o padrão ou se nos libertamos para a divindade. Então, esta camada é como se fosse dita o eu, né? O eu com o que nos estamos a identificar atualmente. A seguir, nós temos, no fundo, a mente que é considerada Cristo ou Espírito Santo, para o curso de milagres. No Ho'oponopono nós temos a mente supraconsciente, ou Amalkwa, que é dita que é a mente pai, que no fundo o Dr. Hugh Land também considera como sendo o estado zero. O estado zero significa que aqui tudo é perfeito, tudo é a imagem da divindade, da imagem de Deus. Esta é a nossa parte da mente certa, ou seja, esta mente consciente que nós temos tomador de decisões está dividida, tem a sua identidade dividida entre aquilo que é a mente inconsciente e aquilo que é a mente supraconsciente. Então, temos uma parte de nós ligada à divindade e outra parte de nós ligada a uma mente subconsciente que está constantemente a rodar um programa com erros, ok? Por fim, nós temos então o próprio Deus, para o curso de milagres, também para o Ho'oponopono, é o Criador, é a divina inteligência, no fundo, é a fonte de todas as coisas. Eles metem isto como um retângulo, porque significa o I, que é o eu verdadeiro, que é assim que eles chamam, mas pronto, o eu verdadeiro não tem nome, mas sim, na verdade, isto seria o eu verdadeiro de todos nós. Então, esta mente consciente representa apenas 5%. Na verdade, nós só temos 5% de consciência, seja do que for. Os outros 95% são completamente coisas que nós não temos qualquer consciência. Aqui eu meti só 11 milhões de dados, porque supostamente o Dr. Hewland fala que esta subconsciente equivale a 11 milhões de dados. Eu não sei se são 11 milhões de dados, mas pronto, são bilhões, são trilhões de dados, não sei, qualquer coisa assim. E o que ele diz é que nós só conseguimos processar um em cada 11 milhões de dados. Então, se nós formos a tentar corrigir conscientemente tudo aquilo que nós estamos a fazer, nós nunca mais acabamos. É tipo, passamos existências e existências a tentar corrigir dados que nunca mais acabam. Então, o Dr. Hewland diz que o processo de correção é feito de forma subconsciente. Ou seja, é uma coisa que nós não temos que saber, okay? Conscientemente. Não temos mesmo que saber, ou seja, não tem que saber especificamente que memórias é que estão a ser libertas, que histórias é que estão por trás, como é que aconteceu, o que é que originou o problema. Basicamente o que nós sabemos é, estamos identificados com esta cassete, esta memória repetitiva, e ela tem que ser liberta, é só isto. Sempre que eu tenho uma situação que me causa algum transtorno, significa que eu tenho memórias para serem libertas. Então, como é que funciona este processo? Eu tenho uma situação para perdoar, uma relação difícil com alguém. Sei que não é a pessoa, imagina, a pessoa tem atitudes às vezes um bocado incoerentes, não tem necessariamente de ser violento, não precisa ser extremista, mas tem algumas atitudes que para mim, a meu parecer, são incoerentes
e é uma pena, porque ainda por cima é o meu familiar e tenho uma relação difícil com essa pessoa por vezes, não tem que ser necessariamente sempre. Mas é um transtorno, qualquer tipo de transtorno que nós tenhamos, podia ser outra situação qualquer. Então isto significa que esta pessoa é ideal, ou aparentemente está lá fora, é ideal para eu praticar o perdão. O que acontece? Eu tenho com ela memórias, okay, neste momento inconsciente, neste momento subconsciente, partilhadas com elas de dor, de sofrimento. Assim como ela me está a causar sofrimento agora, noutras vidas em paralelo, que isto é uma cassete que toca muitas vidas em paralelo, eu já posso ter causado sofrimento a ela. Então, esta história está sempre a contar. Umas vezes eu sou vítima, outras vezes é o outro que outras vezes eu sou o culpado. E isto está sempre a repetir-se. Então, quando nós ressoamos negativamente, instantaneamente com alguém, por norma é porque aquela pessoa ou ela nos fez mal noutras vidas, ou então nós fizemos mal a ela noutras vidas, ou seja, mal, como quem diz, não entramos claramente em harmonia com ela. Então são memórias que nós temos em comum que nós temos que libertar. Então o que é que eu faço? Primeiro, tomo consciência de que isto é um transtorno para mim, que isto é um conflito e tem que ser resolvido, é um problema. Um problema que não pode ser resolvido por mim, mas pode ser resolvido pela divindade em mim. Então, aquieto-me um pouco, silencio, tento me conectar então com o Espírito Santo, com o mente superconsciente, como vocês quiserem chamar, e vocês sabem que estão a apelar para uma entidade superior em vocês, que existe em vocês, porque na verdade nós fazemos parte dessa entidade superior. Depois, podemos lembrar que isto são memórias que têm que ser libertas. Então, eu posso praticar o perdão utilizando aquelas afirmações. Sinto muito, perdoa-me, eu te amo, sou grata. Ou vocês podem utilizar outras afirmações quaisquer. Esta é a coisa fantástica, é que o Dr. Hewland disse. Eu digo, sinto muito, perdoa-me, eu te amo, sou grata, mas eu podia dizer qualquer outra coisa, eu podia dizer blá, 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 desde que eu soubesse o que é que eu estou a fazer aqui. E o que é que eu estou a fazer? Estou a libertar as memórias que eu tenho em comum com esta pessoa de dor. Então, ela está a manifestar este comportamento simplesmente porque na minha base de dados, na minha informação inconsciente, ela já teve este comportamento, ou nós já partilhamos memórias de conflito, memórias de dor. Então, eu tenho que libertar isto. Então, o que é que eu vou fazer? Vou, de alguma forma, ao fazer este processo, mandar este pedido quase de amor, né? Esta memória subconsciente, que na verdade, processa muito mais informação do que nós. É um pedido, é quase que olhar para esta criança ferida, não é? Olhar para isto que supostamente é uma ilusão e dizer estes dados são para ser limpos e eu vou libertá-los. Okay? Ou seja, tem que haver uma disponibilidade nossa para libertar. Não podemos guardar rancor daquela pessoa, porque senão nunca mais saímos do processo. Então eu vou libertar, eu estou disposto a libertar. Não é a pessoa assim que está errada, sou eu que estou a vê-la de forma equivocada, por causa desta informação errada que está a vir até mim. Então vou pedir para libertar. Então eu vou praticar este perdão, né? Digo estas afirmações que aparentemente não têm poder nenhum, mas na verdade é a nossa intenção que é mais importante. Ela vem então por aqui. E então, esta informação que depois é suposto ser, que está aqui guardada, que tem conflito, ela liberta para que, então, esta entidade divina, né, este intermeio entre Deus e nós, faça, então, a limpeza, purifique, no fundo, estes pensamentos de conflito, de dor, etc. E estas orações ou estas afirmações vão sendo feitas até sentirmos que isto está a ser purificado, ou seja, sentirmos cada vez mais em paz. Então, depois, quando isto é enviado para Cristo, para o Espírito Santo, para a mente subconsciente, como vocês quiserem, ela passa então para a mente divina, e a mente divina, ela não concebe sequer o que é que está aqui em baixo, ok? Simplesmente os pensamentos já foram purificados o suficiente ao ponto desta mente que está entre Deus e nós, já dizer, ok, já está limpa até se tornar puro amor. Então, o que é que Deus faz? Como ele recebe por amor do seu filho, da sua criação, ele vai mandar também amor. Ou seja, se tu me deste amor, eu vou dar amor também. Então, ao enviar aqui para baixo, ele manda assim uma espécie que manda, no fundo, o pensamento de Deus, né? Que vai corrigir, no fundo, isto e vai limpar isto. Que no Ho'oponopono eles também chamam de mana, que eles dizem que é a espécie de energia que corrige isto. Para o curso de milagres, nós dizemos é o pensamento de Deus que, no fundo, vai corrigir isto. Então ele vai limpar, literalmente, os registros que têm dor e a qual nós atribuímos algum significado. Não significa que nós não vamos lembrar daquilo. Na verdade, é possível que nós nos venhamos a esquecer, para falar a verdade. Só que o objetivo é limpar todo o significado que atribuímos de negativo, né? Todo o ódio, toda a raiva, todas as frustrações que estejam aqui, para que esta relação que eu tenho conflituosa, na informação que eu tenho acerca desta pessoa, mude. Então eu vou mudar as coisas em quem? Não é nele. Não é nos outros, é em mim. Então, quando eu faço pratico este perdão continuamente, o que acontece? A pessoa que antigamente me causava frustração, sentia em conflito, chateava-me, de repente deixa de ter significado. Ou seja, sou capaz de olhar para ela e não sentir mais aquele atrito, não é? Aquela coisa de esta pessoa irrita-me, esta pessoa chateia-me,
Vão perceber? Simplesmente isto está a ser limpo em nós. São os nossos registros que nós temos em comum com esta pessoa que estão a ser limpos. E isto pode ser em qualquer outra coisa. Imaginem, vocês estão a conduzir e de repente vocês apanham um trânsito enorme ou têm o pneu furado, grande chatice. Mais uma vez, o que é isto? Mais uma situação para perdoar. Todas as situações em que nós temos um pequeno transtorno, seja ele qual for, são situações que estão a pedir para serem perdoadas, para serem libertas. Então, sempre que nós mandamos estas situações de perdão, olhamos para esta mente e dizemos, ok, já percebi, isto é para ser libertado, obrigada por me lembrar, isto já é suficiente, já percebi que é para ser perdoado, já percebi que é para ser libertado, então disse, está perdoado, ou então, muito obrigado, e isto chega, ok? Já tomamos consciência. Então, quando vamos praticando isto, rapidamente o Espírito Santo vai fazendo as correções, ou o Espírito vai fazendo as correções, envia outra vez para Deus, e então a frustração, o ódio, a raiva que eventualmente iria alimentar ali, simplesmente desaparece. Okay? Então o que é que conseguimos fazer com isto? Manter sempre estados de paz, manter sempre estados de gratidão, estar sempre em amor. Porquê? Porque eu estou constantemente a libertar e a perdoar todas as coisas. E isto pode acontecer também ao nível da identidade. Imaginem que vocês olhem para vocês e dizem, sou uma pessoa, sei lá, tem baixa autoestima, não faz... às vezes sou tão desorganizada, às vezes as pessoas pedem-me coisas e eu não consigo fazer, enfim, tudo o que seja bloqueios nossos, internos, isso também são tudo oportunidades para perdoar. Ou seja, não existe nada com que nos identifiquemos, com que vejamos lá fora, que não seja uma oportunidade para perdoar. Eu posso simplesmente pedir para esta entidade superior, limpa em mim ou desfaz em mim a ideia de que eu sou isto. Limpa em mim a ideia ou desfaz em mim a ideia de que isto. Limpa em mim esta ideia de que eu estou a ver esta pessoa assim. Vocês percebem? Então, perdão é isto, é limpar constantemente memórias. É só isto. Limpar memórias. Para que depois isto fique vazio. O que acontece? Nós enviamos a memória para cima, ok? Essas memórias têm que ser limpas. E o que é que, no fundo, o Criador vai fazer? Vai enviar amor de volta. E esse amor que ele envia esvazia a nossa memória, limpa aquilo que está errado, ok? É como se nós tivéssemos um código de computador que tem código, tem erros, e depois tivéssemos alguém a corrigir os erros por nós. Então, a nossa função aqui é muito pequena, se vocês forem a perceber no verdadeiro sentido. Não temos que olhar para o mundo e corrigir as pessoas ou corrigir as nossas, corrigir as nossas atitudes, como quem diz, corrigir no fazer, percebem? É a nível do pensamento. O nível do pensamento pode-se fazer muita coisa e pode-se libertar muita coisa das quais nós não temos sequer consciência. É literalmente isto. Nós não alcançamos o tamanho que estes milagres, no fundo, que é isto que vai acontecer, o tamanho dos milagres, a extensão dos milagres que podem acontecer ao fazer este tipo de correções. Ao pouco a pouco, a nossa mente vai ficando vazia. Então, aqueles registros com erro vão sendo limpos. E é isto que faz. É só isto. Libertar memórias para depois esvaziar, no fundo, o meu histórico. É só isto. Então, pegando aqui um bocadinho dos termos do Curso em Milagres. O Curso em Milagres torna muito claro que o perdão não pode ser realizado por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo, ou vocês podem chamar Espírito, ou podem chamar mente subconsciente, como quiserem. Mas há uma entidade dentro de nós que, no fundo, vai limpar isto. Então, o perdão não pode ser realizado por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo, através de nós. Ou seja, através de nós, esta entidade superior que existe em nós, que na verdade também somos nós, só que nós esquecemos, ela vai fazer esse processo. Portanto, o perdoar é só, para nós, o nosso processo de perdoar é só de pôr à disposição para libertar memórias. É só isto. Eu não tenho que ir lá e dizer que especificamente eu tenho que fazer isto e aquilo. Não tenho que saber, só tenho que dizer, é para ser libertado. Está perdoado. Já percebi. O perdoar significa lançar estas memórias lá para cima e limpar. Então, o milagre não é magia que acontece do lado de fora. Ou seja, nós olhamos para fora e de repente a pessoa estava doente e agora está curada. Magia, milagre. Não. É algo que acontece dentro de ti e permite que a situação seja resolvida. Ou seja, tudo o que nós estamos a ver cá fora é um filme. E nós, como projetores desse filme, temos que perceber que não é arranhando a superfície do filme que vamos conseguir fazer uma coisa. Temos que ir dentro da nossa mente. Ok, eu estou a projetar este filme equivocadamente. Ajuda-me a ver este filme de outra maneira. Então, eu peço perdão, faço o processo de perdão, no fundo é libertar memórias, liberta a mim aquilo que eu não tenho consciência que é preciso libertar, mas eu aceito. E ao fazer isto, a situação vai se manifestar cá fora. Então, o nosso objetivo não é fazer nada no mundo. O nosso objetivo é libertar simplesmente memórias, libertar ramo, libertar o histórico que temos em nós. Então, há alguém dentro de nós que de facto sabe, e é ele, que temos que recorrer.
Ele é a resposta ao nosso problema. E essa será a resposta para todos os nossos problemas. Então, este espírito, esta mente superior que nós temos, o superconsciente, ele é a resposta para tudo. Só temos é que nos lembrar que ele existe, está cá em nós. E, consoante a nossa disponibilidade para perdoar, para libertar, ele estará cá para fazer o máximo de correções que forem necessárias, tudo aquilo que nós temos para libertar. Então, uma mudança na percepção é o perdão, é o meio através do qual vem a cura. Então, é através do perdão que a cura verdadeira vem a acontecer. Ok? Isto foi dito por Similagres, notas de Kenneth Wapnick, que basicamente foi uma pessoa que também participou, não na escrita do curso em Milagres, mas depois na organização, estruturação do livro. Pronto, então é só isto, é lembrarmos que na verdade nós não somos nós propriamente a fazer o perdão em si, limpar as memórias, porque isso nós não temos capacidade nem de lembrar, nem de limpar, coisa mais estúpida, nós realmente não conseguimos fazer uma coisa e da outra, que inúteis que nós somos, não conseguimos limpar, nem conseguimos lembrar. Então a única coisa que estamos aqui para fazer é lançar o comando, lança o comando de liberto, está libertado, está perdoado. Ok, já percebi, é para desfazer, é para limpar, é para tirar. Ou seja, todo o sentido de identidade que eu construí, todo o sentido de identidade que eu criei nos outros, tudo aquilo que eu estou a ver, é para limpar, é só isso, só fazer isso. Perdão é isso, é um processo de limpeza daquilo que não faz sentido em mim, aquilo que não faz parte de mim, aquilo que eu não sou, ok? Então quando vocês dizem, eu sou isto, eu faço isto, o que é isso? Limpar, perdoem, porque isso não são vocês. Então, fazer estes processos de afirmações, pode parecer que não está a fazer nada, mas acreditem, se vocês continuarem a praticar, das várias maneiras que existem, praticar o perdão, das várias formas mais originais e mais criativas que vocês possam encontrar dentro da vossa mente, liberta, tudo está libertado, tudo é inspirado, tudo é não sei o quê, já estão a fazer o vosso trabalho, ok? Chega um ponto em que vocês já nem sentem que aquilo é um aborrecimento, que aquilo é um padrão que já se repete, que aquilo é uma chatice, porque essa é a dificuldade, nós temos tentado corrigir padrões em nós, que não dá, é como se estivéssemos a ir buscar lá aquela fita, aquela cassete e estivéssemos a tentar corrigir quando não conseguimos aceder a ela diretamente. Então temos que entregar a uma entidade superior para corrigir. Então, resumindo o processo de perdão. Primeiro, tenho uma noção de que há uma situação de qual eu me arrependo ou que me causa um transtorno. Eu tinha muita dificuldade em perceber a questão do perdão porque eu nunca me sentia propriamente arrependida. Ou seja, como eu sabia, tinha muito esta premissa de não faças aos outros o que não gostarias que fizessem a ti, eu não tinha nada propriamente para me arrepender. Mas existem realmente transtornos em mim. Há coisas que de vez em quando me aborrecem, mas às vezes me chateiam, mas eu sei que eu não preciso me arrepender daquilo, é uma coisa que eu tenho que ser desfeita em mim. Então, qualquer transtorno que passe por nós é um processo. Ok, identifiquei qual é que é o transtorno. Eu vou fazer o processo de perdão. Ou seja, perdão, sinto muito, perdoo, eu te amo, sou grata, pelo reconhecer que existe um transtorno em mim, uma memórias em mim que têm que ser libertas e que eu tenho que entregar à divindade para que ela limpe. Então, quando eu faço este comando, entre aspas, de perdão, eu aceito libertar, eu aceito que isto vá embora e que isto seja limpo, eu faço o processo de transmutação, que é isto que o processo de perdão envolve, transmutação, ou seja, a informação que está equivocada vai ser limpa. E é isso que faz o processo de transmutação. Como é que eu faço esse processo de transmutação? Pode ser através da palavra gratidão. Uma pessoa que se viva constantemente em gratidão, no fundo, está constantemente a limpar memórias passadas. Porque se ela está constantemente a agradecer por aquilo que já é, por aquilo que tem, não há arrependimento, não há transtorno, ela está sempre grata. Então, a gratidão, assim como sinto muito, perdoa-me, eu te amo, sou grata, são formas de libertar. Então, a transmutação faz através do comando, através da palavra, em que eu consinto que isto tem que ser libertado. Então, neste processo de transmutação, é enviado então este mana, ou este pensamento de Deus, como eu tinha dito. Nesta mente inconsciente, a mente subconsciente de Nipihili, esta criança, o que é que vai acontecer? Esta mana, ou este pensamento de Deus, entra, ele anula por completo o efeito negativo, o efeito nefasto, o erro que está a acontecer nestas memórias passadas que eu tenho, e ele transforma em zero, ou seja, limpa por completo. Eu quando digo limpa, é literalmente limpa. Ou seja, eu não vou voltar a repetir aquele padrão, não vou voltar a ter um padrão de relacionamentos tóxicos, não vou voltar a ter aquele padrão de estar constantemente em conflito com determinada pessoa, não vou ter de repetir aquele padrão de estar constantemente em conflito com um chefe, ou seja, eu mudo de empresa e constantemente tenho um chefe que é chato para mim. O padrão está onde? Não está no chefe, está em mim, porque eu que estou a repetir constantemente a mesma história. Então, o que é que isto faz? Esta transmutação limpa completamente os padrões, esta cassete
estes registros que não somos nós, que estão em nós e que têm que ser limpos. Só isto, de zero por completo. Pois eu não disse outra coisa. Quando isto acontece, o que é que vem a seguir? O que é que pode vir a seguir? Inspiração. Porque a maior parte das vezes nós estamos constantemente com os nossos problemas, com os nossos dilemas, com as nossas frustrações, ou seja, passamos mais o tempo, a maioria do tempo, a pensar em problemas e as coisas não se resolvem, e gostaria que as coisas fossem assim, e gostaria que as coisas fossem assado. O que é isto? São tudo pensamentos que geram problemas e atrás problemas. Então, quando nós dizemos, limpem em mim esta ideia de que, desfazem em mim esta ideia de que, nananana, o que é que nós estamos a fazer? Transmutar, no fundo, esta informação que nós não paramos de fazer loop, está sempre a repetir, e que não somos nós, para que venhamos a ser inspirados por Deus. Ser inspirado por Deus é literalmente viver na criação. Como é que os artistas vivem? Cantando, tocando, pintando, enfim. Ou seja, somos inspirados a fazer outras coisas, a criar verdadeiramente e não estar constantemente a fazer coisas no mundo, ocupar-nos com coisas no mundo, preocupar-nos com coisas no mundo. É literalmente isto. Estamos a limpar completamente para sermos inspirados por Deus. Ou pelo Criador, como quiserem chamar. Então, uma frase que, basicamente, no curso de milagres, que vai resumir este processo todo. A tua gratidão para com o teu irmão é a única dádiva que eu quero. Quem está a dizer isto, no fundo, é a voz de Cristo. É a voz de Jesus Cristo, é a voz do Espírito Santo, mas pronto, é Jesus Cristo, no fundo, está a dizer isto. A tua gratidão para com o teu irmão é a única dádiva que eu quero. O que é que aqui está a ser afirmado? Que a única coisa que eu tenho que fazer é este processo de transmutação. Eu só quero perdoar, libertar as memórias que eu tenho em comum com este meu irmão. Então, eu a libertar, eu a dizer obrigada por me lembrares que é isto que eu tenho que libertar, eu estou a agradecer, eu estou a entregar a Cristo, estou a entregar àquela mente supraconsciente aquilo que Ele realmente quer. Ele só quer a nossa gratidão, só quer a nossa própria liberdade. Então, eu trarei a Deus por ti, sabendo que conhecer o teu irmão é conhecer a Deus. O que é que ele está aqui a manifestar? É aquele esquema que eu estava a dizer, ou seja, quem é que traz estas memórias purificadas e transformadas em amor a Deus? É o Espírito. É a manifestação do pensamento de Deus. É aquela mente que está em nós também, que é a mente ditamente correta, não é a mente superior, que vai trazer a Deus este pensamento que antes era um pensamento de dor, de sofrimento, de repente transformado em puro amor. E então eu trarei a Deus, sabendo que conhecer o teu irmão é conhecer a Deus, ou seja, eu quero conhecer o meu irmão tal e qual como ele é, não com a forma como eu estou a vê-lo, porque aquilo que eu estou a vê-lo é passado, são registros meus, são memórias passadas, coisas que eu nem tenho consciência de, mas também não interessa o que é que lá está, só sei que é para libertar. Então, ao fazer isto, eu venho a conhecer ele como perfeita imagem de Deus, assim como venho a conhecer a mim. Esta frase já resumia basicamente aquele esquema que vos apresentei. Então, o que é o significado da palavra perdoar, no sentido lato, na etimologia? Se nós olhássemos para a etimologia, para o significado literal das palavras, nós retiraríamos tantos equívocos, tantas ideias tolas que nós inventámos acerca das coisas. Perdoar, do latim perdonare, significa para dar. Ou seja, tudo aquilo que tu tens, que não é teu, é para dar. É para dar ao espírito, é para dar à tua mente superior, é para dar à entidade superior, com agradecimento, para que ela te devolva as coisas limpas. Ou seja, se nós entregamos a memória com gratidão, dizemos, não é para guardar esta memória, nem é para guardar rancores, isto tudo são registros equivocados, eu só tenho que libertar, muito obrigada por fazer esta limpeza por mim, já estamos a dar. Então, dar é receber. No curso de milagres diz isto. Eu estou a dar e automaticamente eu estou a receber a correção de Deus. E ao receber a correção do divino, ao receber a correção do Criador, ele traz-me inspiração, traz-me a verdade, liberta-me do meu passado, liberta-me das ideias de que eu sequer sou um passado. Então, isto também pode significar per, total, completo, per significa total, completo, mais donare, que é dar, entregar, doar. Então é dar totalmente, sem restrições, sem limites, dar por completo todas as memórias. À medida que vocês forem praticando esta ideia do perdão, de eu só tenho que libertar memórias, estou aqui para libertar memórias, mais nada, não estou para fazer aqui mais nada, só libertar, só limpar, desfazer, dar totalmente, é o próprio Criador que acaba por nos agradecer. Disse obrigada por me dares amor. Na verdade não somos nós que estamos a dar amor, é a nossa mente de espírito que está a ressignificar aquilo tudo que nós não sabemos que estamos a fazer, estamos a entregar. Então, automaticamente começamos a receber. Sentimos mais inspirados, sentimos muito mais gratos, sentimos muito mais leves, conseguimos lidar muito melhor com as situações, não ficamos a remoer problemas, ideias, traumas, sofrimento, porque isso tudo é para libertar, tudo é para libertar. É uma caixa que está, uma pilha cheia que temos em nós, tem que ser liberta e entregue ao divino. E o divino fará o trabalho por nós.
Então, o nosso trabalho aqui, e o curso de Milagres diz isto, a vossa função é tão pequena, vocês não têm noção, porque o Espírito Santo é que tem que ressignificar tudo, porque ele depois vai mudar as coisas no tempo e no espaço, de forma que as correções que nós tínhamos que fazer noutras vidas, ou seja, se eu não perdoei aquela pessoa, outra pessoa vai aparecer e vai cometer o mesmo erro, e vai aparecer outra pessoa, e vai aparecer outra pessoa, isso já não vai acontecer. Então ele tem que reajustar o tempo e o espaço para que determinados encontros que era suposto acontecer com base no meu erro, já não venham a acontecer. Já não vou repetir o padrão. Já não vai voltar a acontecer a mesma coisa. Porque eu libertei. Eu aceitei que isto não era meu, que isto era para ser entregue, que isto era para desfazer. A ideia que eu tinha daquela pessoa era para ser liberta, era para ser desfeita. A ideia que eu tenho do mundo é para ser desfeita. Então é isto. Já vos expliquei basicamente o que é o perdão. Também não falta muito mais. Então, mais uma vez, não há pequenos transtornos, ok? O curso de Milagres diz isto, no livro de exercícios da lição 5. Todos eles perturbam do mesmo modo a paz na minha mente. Então, o que é que isto quer dizer? Que tudo é para ser perdoado. Tudo é para ser liberto. Porque se eu quero ter uma mente em paz, e atenção, uma mente em paz não é uma dádiva pequena, então eu tenho que tirar tudo o que me esteja a transtornar. Qualquer pensamento, por mais pequenino que seja. Como eu estava a dizer a semana passada a alguns colegas meus, vi um rio poluído, o rio Tejo está poluído. O que é que eu vou fazer? Não posso fazer, não me vou frustrar com aquilo. O que é que eu senti? Pena. É uma pena que o rio esteja poluído. Não fiquei revoltada, mas é uma pena. Então eu tenho que libertar. O que é que eu tenho que fazer? Perdoar. Ou seja, libertar as memórias de que daquele rio está poluído. E o sentimento que eu tenho de pena, por mais pequeno que seja o transtorno, tem que ser liberto. Porque senão eu não consigo alcançar um estado de paz total, como o Curso em Milagres diz, que é possível alcançar. Como é que Jesus conseguiu atingir um estado de paz total? Porque ele perdoava a toda a hora e a todo momento, até ficar com a memória dele reduzida a zero. Ou seja, a memória de dor associada a este mundo, a lembrança deste mundo foi reduzida a zero. Então é isso que nós temos de fazer. E é o que o doutor Hugh diz. Eu não faço outra coisa na vida senão limpar, para voltar a ser o zero absoluto e voltar outra vez a Deus. É só isso que ele quer. Voltar outra vez a ser como Criador. E é isso que nós somos. Só que andamos aqui neste mundo a achar que temos que fazer alguma coisa e mexer, no fundo, dentro do filme para corrigir o mundo. Olha as mudanças climatéricas, olha a questão da poluição pelo mundo inteiro, olha as guerras. Tem que fazer qualquer coisa, limpem, perdoem o mundo, porque ele só está a projetar aquilo que vocês acreditam que é real e verdadeiro. Estão a fazer isto, já estão a salvar o mundo. Já estou a salvar o mundo. Vocês estão a pedir perdão, estão a soltar as vossas lembranças. Muitos conflitos vão acabar, assim do nada, literalmente. E aí está, não temos de ter consciência disso. Então, todos os seres, coisas, locais, circunstâncias ou eventos na nossa vida que nos causam algum transtorno, que nos levam a pensar ou agir sem amor, na verdade é isto, são projeções de memórias passadas nossas que nos estão a pedir para serem perdoadas e libertas. Todo o ataque é um pedido de amor. Então, perdoar é um ato de amor. Então, todos aqueles que aparentemente nos atacam ou temos vontade de atacar são pedidos de amor. Então, o que é preciso fazer? Perdoar. Não é perdoar o ato em si, não é perdoar o que eu fiz ou perdoar o que o outro fez. É limpar, ok? Mais uma vez, o que é perdoar? Limpar memórias. Perdoar não é olhar para o outro e dizer eu estava certa, tu estás errada e está perdoado. Não, nunca foi. Um irmão é dado a nós, entre aspas, um irmão, e o Curso de Milagres fala muito nisto, um irmão nunca é dado a ti ao acaso. Ele apareceu na tua vida para tu limpares as memórias que vocês os dois têm em comum. E ao fazeres isso, ao agradeceres por esta pessoa ter aparecido na tua vida, para que tu pudesses limpar-te a ti mesma e libertar-te a ti mesma, tu basicamente voltas a ser um com Deus. Fantástico, não é? Tão bom que é perdoar agora. Já não é aquela dor, já não é aquela dificuldade, já não é aquele drama. Eu não consigo perdoar esta pessoa. Não é a pessoa que tens perdoado, são as memórias que tens em comum com ela. Só isso. Então, perdoar é um processo contínuo. Ou seja, vamos ter que fazer isto muitas vezes. De desfazer a ideia de ilusória de quem eu sou. Em última instância, perdoar é isto. É desfazer a ideia ilusória de quem eu sou. Tudo aquilo que me mantém neste mundo é a falta de perdão. Eu não liberto as minhas memórias de quem eu sou, não liberto as memórias do que é que os outros são, que na verdade são o mesmo que eu, somos todos um com Deus, e por isso mesmo estamos todos aqui presos. Então basta eu guardar uma memória de rancor de alguém que seja contra mim ou contra alguém, e eu não saio deste mundo. Eu não consigo unir-me a Deus, não consigo unir-me à fonte. Então, sempre que eu perdoo, estou a libertar memórias falsas que formei acerca de mim mesma,
E assim, naturalmente, vão-me lembrando quem eu sou. Portanto, à medida que eu vou perdoando, à medida que eu vou sendo proativa em dizer está perdoado, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, eu venho naturalmente a ser aquilo que eu vim para ser. Venho a cumprir a função natural, que é o que o Curso em Milagres nos diz, que é a tua função aqui é só perdoar, libertar as tuas memórias. Não é assim tão difícil, então. Só tem que ter disponibilidade para isso. Disponibilidade para estar com o Espírito Santo e dizer, já percebi, é para libertar. Então, são na verdade as próprias crenças secretas que tens na tua mente inconsciente sobre ti mesmo, que escolhe ver noutra pessoa como forma de escapar delas. Então, estás a ser libertado através do teu perdão. Então, as crenças inconscientes que nós alimentamos acerca de nós vamos escolher outra pessoa para projetar isso, porque nós não queremos ver isso em nós. Então, alguém vai ter que fazer o papel lá fora. Eu não quero ver o ódio e a raiva que eu tenho contra mim mesma. Então, eu vou projetar na outra pessoa e outra pessoa vai mostrar o quanto ela odeia-me. Vocês entendem? Não são as pessoas que nos odeiam, não são os outros que nos fazem coisas, somos nós que fazemos a nós mesmos. Tudo é a imaginação da nossa cabeça. É literalmente isto. Então, sempre que eu não limpo coisas em mim, alguém lá fora vai ter que manifestar. Alguém lá fora vai ter que representar o boneco que eu não quero limpar em mim. Então, eu só tenho que limpar todas as ideias equivocadas que eu tenho acerca de mim. E ao limpar a ideia que eu tenho também dos outros, automaticamente estou a limpar em mim. Percebem? Então, deixam de haver personagens lá fora. Deixo de ter que culpar alguém lá fora pela minha vida, pela minha miséria, pela minha desgraça, porque eu sei que isso é um conceito que eu tenho acerca de mim, não é acerca do outro. Tenho que limpar tudo em mim, todas as memórias. E atenção, isto não carrega culpa, não se culpem por causa disto. Porque até as ideias que vocês têm acerca de vocês mesmos não são reais. Estamos a identificar-nos como uma cassete de vídeo, um registro, uma base de dados. Informação. É informação equivocada. É informação que tem erro. Então eu digo, eu assumo 100% responsabilidade por tudo aquilo que eu estou a projetar cá fora, porque eu sei que aquilo que eu estou a ver cá fora não sou eu. E nem é o outro. São apenas informações que eu tenho que limpar, para que eu possa vir a conhecer o quê? O divino em mim, aquilo que eu verdadeiramente sou. Então é útil lembrar que nada que vejas com os olhos do corpo nesta vida é verdadeiro e tudo é para ser perdoado. Isto na sua realidade imortal, de Gary Renard, aí está. Este livro também é uma boa recomendação, é uma boa leitura. Foi de lá que eu realmente comecei a perceber que o perdão era fundamental, que sem o perdão, basicamente, nós não saímos daqui, não saímos destas guerras, não saímos destes conflitos, não saímos de... Não dá, ok? Enquanto não percebemos que somos nós que temos que perdoar, somos nós que temos que aprender a desfazer, a entregar ao divino aquilo que não é nosso e limpar, não saímos daqui, não saímos do mesmo loop, não saímos dos conflitos, das guerras. Então, ao lembrar, então, que nada daquilo que eu vejo lá fora é real, é verdadeiro, e que eu tenho que limpar apenas os registros, as minhas memórias, então eu percebo que tudo nesta vida é simplesmente para ser perdoado, é para ser limpo, é para ser desfeito. Perdoar é literalmente isto, desfazer o erro, assim como Ho'oponopono, o termo em si, significa corrigir o erro. É a mesma coisa. Então, Gary Renard volta aqui a dizer, não te preocupes com as tuas vidas passadas, não me interessa o que é que eu fiz noutras vidas, não me interessa que existências é que eu tive, se eu matei, se eu roubei, se eu fiz qualquer coisa e dizer, agora estou a pagar por esses pecados e por isso estou a ter uma vida penosa. Não, não é isso. As vidas passadas não interessam para absolutamente nada. É sempre sobre o agora. É sempre sobre o perdão. É esta vida que importa sempre. Imaginem agora que se nós, durante milhares de vidas, andamos a matar, roubar, enfim, fazer atrocidades contra as pessoas e tivéssemos que nas vidas seguintes corrigir todas as coisas que nós fizemos, pagar pelos pecados que nós cometemos, nós nunca mais saímos deste filme. Então o que é que o perdão vai fazer? Vem desfazer toda a ideia de que eu tenho um karma, que eu tenho que corrigir coisas carregando peso, sacrificando. Não há sacrifício, o perdão é sem esforço. O perdão liberta-me completamente das ideias equivocadas de que eu tenho vidas passadas sequer. São memórias, são registros, têm que ser pagados, só isso. Então é sempre, perdão, esta vida é sempre sobre o perdão, sempre sobre o desfazer da ilusão e é sempre agora. Então agora posso desfazer tudo. Fantástico, não é? Eckhart Tolle tem uma afirmação muito interessante. Que libertação perceber que a voz na minha cabeça não é quem eu sou. Quem eu sou então? Aquele que vê isso. Então, esta prova de que nós conseguimos olhar para a voz na nossa cabeça e separar quem eu sou daquilo que eu estou a pensar, claramente prova
que eu não sou aquilo que os conteúdos da minha mente, que eu não sou aquilo que eu digo, eu sou isto, 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 eu faço isto, 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 aquilo. Não sou essa voz. Não sou o ego, ok? Não sou esta mente inconsciente ou esta mente subconsciente. Então, quem é este eu que está a observar? É o divino, e nós. Nós estamos entre o céu e a terra, no fundo, entre o inferno e o céu. E temos que lembrar que nós pertencemos ao céu, não pertencemos ao inferno. Não estamos neste mundo, não é daqui. Ok? Então é um alívio. Posso olhar para os meus pensamentos e não ter medo deles. Simplesmente são todos para ser perdoados, são todos para ser libertados. Só isso. Todos os autoconceitos que eu inventei, todos os conceitos que eu inventei acerca do mundo, todas as crenças da autossabotagem, tudo isso pode ser perdoado. É só lembrar-me que existe um divino em mim e digo, liberta em mim estas memórias de papapá. Prática do perdão. Desculpem lá. É assim, eu próprio tenho que perdoar esta tosse, é assim, esta tosse está-me aqui a chatear, portanto, a chateação é um transtorno e um transtorno tem que ser perdoado. Enfim, mas a prática do perdão, o que é que vai fazer? Através da prática da oração, da prática da meditação, da prática da gratidão, da benevolência, estas práticas todas elas são formas de perdão. Quando nós estamos a agradecer, já estamos a libertar, estamos a agradecer, estamos sempre em estado de gratidão, estamos a perdoar. Mas a oração verdadeira é a oração do perdão, é aquela que pede para a libertação de todas as memórias que nos prendem eventualmente neste mundo e não procurar mais vezes culpados lá fora. Na meditação também podemos praticar o perdão, simplesmente estamos em quietude, estamos em conexão com o divino e de alguma forma, consciente ou inconscientemente, também estamos a libertar algumas coisas. Se eventualmente nas vossas meditações aparecer memória, aparecer alguém na vossa mente, aparecer uma música, aparecer qualquer coisa que vos está a perturbar, vos está a causar algum transtorno durante o processo de meditação, e nós temos muitos pensamentos durante as meditações, são, por norma, pensamentos para serem libertos, perdoados. Ou seja, se vier durante a meditação alguém que vocês já não veem há imenso tempo, uma situação que já aconteceu há não sei quantos anos, mas porquê é que eu estou-me a lembrar disto? É porque está a ser chamado para ser perdoado, ok? Então eu digo, ok, está libertado, está perdoado. E é só isto. Sabe, mas eu não tenho que ficar a pensar muito sobre o que é que se passou, qual é a causa para eu ter... Não. Liberta, só, liberta. Mandem logo o comando, está perdoado, ok? Não sei o que era para perdoar, mas está perdoado. E a benevolência, claro, se eu tenho pensamentos benevolentes acerca de tudo, não tenho problema, não há problema nenhum. A benevolência em si é o melhor ato que nós podemos ter pensamentos benevolentes uns pelos outros, zelar uns pelos outros. Eu por acaso tenho essa frase lá mais à frente, mas é zelai pelos vossos pensamentos, porque ao zelar pelos nossos pensamentos nós estamos a zelar uns pelos outros. E então este processo requer aceitação e paciência. Alguns processos que nós temos poderão levar mais tempo, mas mesmo que vocês tenham algumas resistências, continuem a praticar o perdão, continuem a aceitar, libertar essas memórias, a fazer a oração de perdão, e vocês podem, há N orações, vocês podem criar a vossa própria, podem, enfim, irem à internet e pesquisarem, enfim, façam o que quiserem, mas essas orações de perdão também podem vos ajudar, e é repetição. Eu digo aqui paciência porque alguns processos podem levar mais tempo. Se vocês tiverem uma doença crónica, se vocês tiverem uma relação mesmo muito, muito difícil, ou determinados pensamentos que são muito obsessivos, pode levar algum tempo. Mas qual é a vantagem do perdão em relação ao não julgamento? E já vamos ver isso, o que é a diferença entre julgamento e perdão. É que vocês proativamente estão a substituir o sistema de pensamento do ego, o sistema de pensamento da criança ferida, pelo sistema de pensamento do divino. Okay? Estão constantemente a substituir esse sistema de pensamento, proativamente, limpando proativamente. Então, quando sempre que vos vêm divagações, lembrem-se sempre de limpar e de perdoar. Então, assim, torna as coisas tudo mais fáceis. Então, qual é a diferença entre o não julgamento simples e não... Assim, o não julgamento simples não é o mesmo que o perdão? Na verdade não é? Porque nós sabemos que assim que eu vejo uma pessoa, automaticamente já estou a julgá-la, nem que seja pelo seu aspecto físico, pela forma como fala, enfim, como a pessoa entrou na sala, qualquer coisa, de repente já estou ali a calibrá-la de todas as pontas e mais algumas, mesmo que eu não quisesse, mas a verdade é esta. Eu digo assim, não quero julgar, já julguei, já foi. Então, o que é que o perdão vai fazer? Assim que eu vejo e já estou a atribuir determinados conceitos, eu digo, desfaz, está limpo, está perdoado, não interessa o que é que eu estou a fazer, mas está limpo, ou seja, já não estou a querer olhar para aquela pessoa por aquilo que eu estou a ver, mas pelos registros que eu tenho aqui em mim, têm que ser limpos, ok?
É isto. Mas esta pergunta, por acaso, é uma coisa que a mim me tinha muita confusão, dizer, não julgamento simples não é o mesmo que o perdão, porque eu não entendi o que era o perdão, aí está, e agora começo a compreender realmente o que é o perdão. Então, na sua realidade imortal, Gary Renard vem dizer, essa é uma excelente pergunta. É verdade que o ego não pode sobreviver sem julgamento, portanto, se alguém praticar, mesmo completo, não julgamento, um dia vai desfazer o ego, como Buda fez. Só que ele teve um pouco mais a fazer, e assim teve que voltar mais uma vez. O problema é que leva mais tempo para fazer isso na forma simples, do simples não julgamento. E é, na verdade, mais difícil de fazer. É muito melhor se tiver o sistema de pensamento do Espírito Santo, ou o sistema do Espírito, como vocês quiserem, da divindade, para substituir aquele feito pelo ego. Porque se nós tentarmos praticar o não julgamento significa observar, a mindfulness também fala disso, observar, não julgar, enfim, basicamente temos que virar bonecos. Estamos ali a observar e supostamente não é suposto fazermos nada. Mas a nossa mente está assim, constantemente, a atribuir, a catalogar conceitos, ideias, nunca mais sai. Então como é que nós limpamos essas nuvens, não é? No fundo, esse nevoeiro todo que passa na nossa mente. Substituir pelos pensamentos do Espírito Santo, ou que diz, está tudo é perdoado, tudo é liberto, tudo é perfeito, sei lá, qualquer coisa. Vocês já sabem que a única coisa que vocês estão a fazer é lembrar que a divindade está em vocês e vocês estão a limpar. Então Jesus não apenas praticava o não julgamento, como também empregava uma forma proativa de perdão para mudar a maneira como olhava para tudo. Portanto, acelerou demais o processo. É por isso que ele enfatiza que o curso economiza tempo. Então, o curso em milagres, neste caso, para quem estuda, poupa muito tempo, porque ele, no fundo, só quer substituir o nosso sistema de pensamento equivocado pelo sistema de pensamento correto do Espírito Santo. E através do quê? Da prática do perdão. E foi assim que Jesus iluminou-se. Uma vida antes de Buda, porque ele já substituía proativamente o sistema de pensamento equivocado pelo certo. Então, os seus antecedentes, tanto em misticismo judaico quanto o budismo, levaram a uma versão mais rápida da salvação, pelo facto de não apenas desfazer o ego, mas substituir de verdade o sistema de pensamento do ego pelo sistema de pensamento do Espírito Santo. Não é só isso. Esta era a arma mágica de Jesus. Como é que ele iluminou-se tão depressa? Teria-se iluminado aos seus 25 anos, naquela última vida em que ele esteve aqui, aparentemente como um corpo. Foi porque ele praticava o perdão. Ferramenta que, enfim, nós não valorizamos, porque achamos que as afirmações não vão fazer nada. Que dizer, ok, divindade, está perdoado, está liberto. Mas o que é que isso está a fazer? Não temos que saber. Não racionalizem. Não tentem encontrar explicação, porque quando nós entramos no racional já estamos a entrar em erro. Já estamos a entrar no loop do ego. O ego faz perguntas e nunca sai dali. Não sai dali. Então não é para perguntar, é só para libertar. Ok, Gary Renard, o segredo de redespertar para a tua realidade imortal está em te tornares mestre, não das coisas deste mundo, mas da forma como olhas para o mundo. Então nós não somos mestres de vamos fazer a mudança no mundo. Eu estou aqui para mudar o mundo. Não, o mundo não é para ser mudado. O mundo é apenas o filme que está a passar na tua mente. Então o que é que eu tenho que fazer? É mudar a forma como eu olho para o mundo. Como é que eu mudo a forma de olhar para o mundo? Perdoando todo o mundo. Perdoando todas as projeções que eu estou a mandar cá para fora. Libertando todas as memórias que eu tenho de uma realidade enferma, de um mundo poluído, de um mundo em conflito, das tristezas que eu vejo neste mundo. Isso tudo são projeções da memória, de memórias minhas passadas. Então o amor não conquista todas as coisas, mas de facto coloca tudo no lugar certo. Uma coisa fantástica. O amor não conquista nada neste mundo. Até pode conquistar, mas não interessa, o objetivo não é esse. Mas ele vai colocar tudo no sítio certo, à hora certa, no momento certo. Então se todos nós praticássemos o perdão, que é uma coisa muito simples, todos nós estaríamos sempre a fazer a coisa certa, estaríamos sempre a exercer a nossa função. Porque o curso em milagres diz isto é uma coisa fantástica, que é cada ser veio e cada um de nós tem uma função especial. Se toda a gente perdoasse e libertasse as suas memórias passadas, todos nós já estaríamos a exercer a nossa função especial. Já estaríamos a viver uma vida inspirada por Deus. Já estaríamos a ser plenamente criadores da nossa realidade, como nós queremos. Porquê? Porque estamos a criá-la com amor. Sem amor, não há criação, só há invenção. É ilusão atrás de ilusão, atrás de ilusão, atrás de ilusão. E não é isso que nós queremos.